confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio sim. Aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Deixa eu achar uma luz boa aqui, que eu tô ficando muito branca nessa luz. Boa noite, Fernanda, minha Ferlinda, Fernanda Moraes. A paz do Senhor, Manice Zanine, a paz do Senhor, Marcos Danila. A paz do Senhor, Edna Sanches de Carvalho. Boa noite, a paz do Senhor, Shalom. Pastora linda, Eva Maria, Loura linda, paz do Senhor. Marli Moisés Tagliari, Deus abençoe você também. Deus te ilumine, Shalom, Shalom, Shalom. Eu estou achando uma luz para eu não ficar tão pálida. Oi, essa já fica muito amarela. Confio em ti. Boa noite, Karen Eliser Regiano. Essa minha boca ficou muito vermelha. Aí melhorou. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio sim, Jesus. Eu creio sim, Jesus. Glória a Deus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Ah, não, está linda, Marli falou. É que eu tô com aquela luz que eu ganhei da Ju, aquele highlight. Dependendo da cor da luz, eu fico branca, pálida, né? Mas eu tô procurando uma luz que se adeque, que tem dia que eu fico pálida com a boca bem vermelha. Ai, que lindo. Nada é impossível para ti. Impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Boa noite, irmã Claudenice. Boa noite, Shalom. Hoje é sexta-feira, vou deixar a música bem baixinha, porque eu quero lhe ensinar uma coisa muito importante. Hoje é noite de cura e libertação. E eu vou falar dessa área, nós vamos orar juntas e você vai crescer mais um pouquinho no conhecimento da palavra de Deus. Não é? Deus me deu essa unção de ser uma pastora que ministra cura e libertação. Oi, irmã Claudenice, é porque você me ama e eu te amo, meu amor. Roseli Cipriano, boa noite, Shalom, 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 Deus abençoe. Eu quero falar para você, boa noite, Roseli. Boa noite, Fernanda, Shalom. Eu quero falar para você nessa noite sobre maldição. Talvez você ouça tanto falar sobre maldição, mas será que você sabe exatamente o que é uma maldição? Talvez você seja daquelas pessoas que tem medo de ouvir essa palavra.
não é? Eu me lembro, Jennifer Rodrigues, linda, Shalom, Georgia Souza, minha filha amada, Shalom, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Ismarina Berete, saudade de vocês. Talvez você seja uma pessoa que já ouviu falar disso. Teve uma noite que eu falei aqui uma coisa e falei, por que Satanás veio roubar, matar e destruir? O menino escreveu assim para mim, não fale no nome dele, eu tenho medo. Eu falei, gente, mas tá escrito na Bíblia isso. Zuantero, Elovidoto, Shalom, a paz do Senhor. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que muitas pessoas têm medo. Mas se você não souber, é muito perigoso. Porque o fato de você não saber não garante que isso não pode acontecer com você ou contra você, melhor ainda dizendo. Então, eu quero falar com você sobre a palavra maldição. Orando pela cura do Marcos, irmão da Feliciana, que está com Covid. Ele é um policial e ele pegou Covid. E nós estamos orando, a irmã Claudenice já me fez o pedido e nós estamos colocando ele no nosso jejum. Ele está para ser entubado, mas Deus é maior e eu creio no poder da cura. Creio que tu és a cura, Jesus. Creio que tu és tudo para mim. Então eu vou falar de algo muito importante. Se você tiver algum amigo que talvez a vida dele não saia do lugar, que talvez ele tenha doenças incuráveis, ou que ele ouça vozes ou veja vultos, ou que esteja em um grande sofrimento e não consegue mudar de vida, talvez essa pessoa precise ouvir essa palavra dessa noite e receber essa oração que nós vamos fazer. Boa noite, irmã Lourdes, Thaís, Fabiano, toda a família linda lá da irmã Lourdes, Shalom, 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 que Deus abençoe. Olha só, toda aliança carrega consigo uma maldição. Que maldição, pastora? Sim, quando se quebra uma aliança, se acarreta uma maldição. Sandra Cavalcante, Mayra Mota, Helena Freitas, Shalom, a paz do Senhor. Todas as vezes que você faz uma aliança com alguém, que você firma um contrato com alguém e você quebra isso sem mais nem menos, você acarreta uma maldição. Por quê? Porque você deu a tua palavra, porque você fez um contrato, você fez uma aliança e você a quebrou. E o fato de você ter quebrado trouxe prejuízo para alguém, mas traz prejuízo para você também. Por isso a palavra do Senhor em Deuteronômio, no capítulo 28, 15, diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que ele hoje te ordena, então virão sobre ti todas as maldições e elas te alcançarão. É a palavra de Deus que está dizendo. Não sou eu. Ao dizer essas palavras, Deus não estava se referindo aos povos ímpios, que não conhecem ele, mas estava se referindo ao seu povo. E Deus estava mostrando que em toda aliança existe uma responsabilidade implícita. Quando você faz uma aliança de casamento, existe uma responsabilidade implícita nessa aliança. Você precisa fazer a sua parte e o seu cônjuge precisa fazer a dele. Não se pode quebrar uma aliança de casamento apenas porque acordou de mau humor e não quer mais. Toda aliança só é quebrada quando uma das partes para de se comprometer. Então, no caso de um casamento, se o marido parou de se comprometer, de cumprir o papel dele como esposo, de honrar aquilo que ele tem que honrar, de ser o provedor, de proteger a sua família, de cuidar da sua casa, de honrar sua esposa, de não traí-la, não é verdade? De ser fiel à sua família. Se ele quebra uma dessas alianças, então ele está se descomprometendo de algo que ele fez, que é a aliança do casamento.
Do mesmo jeito a esposa, se ela é uma mulher relaxada, que não cuida dos filhos, que não cuida da casa, que briga com o marido, que trai o marido, que tem problema de consumismo, que fala mal da sua família, que não tem respeito pela sua família, ela está quebrando uma aliança. Não importa se os dois vão continuar juntos ou não, a aliança é quebrada, porque todo casamento envolve proteção, envolve provisão, envolve carinho e envolve respeito. Então, eu estou me referindo a uma aliança de casamento. Mas do mesmo jeito, existem alianças que são feitas em negócios, alianças que são feitas em comércio. Você vai comprar em uma loja e você assina uma promissória. Aquilo é uma aliança, é um compromisso de que você precisa pagar aquilo que você comprou. Existem contratos em cartório, existem muitas coisas que são implícitas como aliança, e Deus está vendo que você se comprometeu e aquela pessoa confiou em você. Então aqui Deus está dizendo, você precisa cumprir a sua parte, você não pode simplesmente lavar as mãos, abandonar e deixar a outra pessoa no hora veja. Então aqui a palavra do Senhor diz, se você não cumprir, Deus está falando aqui com o seu povo, Ele não está falando com o povo do mundo que não conhece, Ele está falando com o povo que ora a Ele, que espera receber bênçãos dEle. Ele está falando, se você não der ouvido à voz do Senhor, o seu Deus, não cuidar de cumprir todas as suas ordens e os seus estatutos e andar de acordo com aquilo que Ele hoje te ordena, então maldições virão sobre você e te alcançarão. Deuteronômio 28:15. Então Deus está dizendo assim, a possibilidade da maldição está no pacote da aliança. Talvez você sirva a Deus e diga assim, não, eu sirvo a Deus, eu estou aliançado com Deus, Deus me ama, eu amo Deus, mas como tem sido a sua conduta diária? Como você tem se comportado? Porque uma pessoa que serve a Deus, carrega a bandeira do nome de Jesus Cristo, ela precisa ter um comportamento adequado. Quando alguém fala mal dela, essa pessoa não pode ter razão no que está falando, porque sempre vai ter alguém para falar mal de você, mas é importante que aquele mal que aquela pessoa está falando a seu respeito seja mentira, não seja verdade, porque se for verdade, você precisa se disciplinar, você precisa se corrigir e você precisa restaurar a sua aliança com Deus, fazendo com que aquele mal seja cerceado, aquele mal seja pago, aquilo seja consertado. Então, a Bíblia diz aqui no Antigo Testamento a respeito dessa aliança, e no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, também no Novo Testamento, o autor da carta aos Hebreus nos mostra a que ponto pode chegar a consequência de macular a nova aliança. Aqui diz assim aos Hebreus, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, à vergonha, ao desprezo. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Lógico que esse texto tem um contexto bem específico, que não deve ser generalizado de maneira fútil, mas aqui nós vemos bem claro como Deus leva a sério as nossas alianças, os nossos compromissos que fazemos com as pessoas e com Ele, com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge, com a nossa família, com os nossos amigos. Deus leva muito a sério que você fale sempre a verdade, que você sempre honre a palavra que falou, não é? E que você seja totalmente confiável e não venha trazer prejuízo a ninguém, porque se você fizer isso, você estará atraindo para si uma maldição. Pode ser que essa maldição não se manifeste na hora,
Pode ser que você até se esqueça dela, mas lá na frente, infelizmente, se você não se corrigir, se você não resolver aquela situação, você vai sofrer os danos, que você vai pensar que Deus não te ama, que Deus te abandonou, e não é. É apenas uma colheita de uma semeadura que você semeou lá atrás, fez alguém sofrer, fez alguém chorar, causou prejuízo a alguém e não quis nem saber. Então, eu quero falar sobre maldição hoje. O principal papel da maldição é denunciar que há uma desordem espiritual na vida da pessoa. Uma desordem que foi agregada porque deixou de cumprir alguma coisa, deixou de corresponder à expectativa daquilo com que se comprometeu, ou acumulou coisas em sua vida que não eram suas, ou maldições que vieram de gerações, dos seus pais, dos seus avós, dos seus trisavós. Talvez essa pessoa até mesmo esteja sofrendo por algo que nem lhe pertence, mas que veio como herança, porque a Bíblia diz que a maldição, ela vai até a terceira e a quarta geração. Então, a maldição desempenha um serviço fundamental na realidade do ser humano. Apesar de parecer negativo, há um aspecto da maldição que é positivo. É a mesma coisa de uma doença. Então, às vezes, você está com uma febre. Às vezes você está com uma garganta inflamada. Às vezes você está com um nariz escorrendo. Você está, eu estou com coriza. Aquilo não é bom, aquilo é ruim. Mas aquilo é apenas um sintoma que você precisa investigar para saber se aquilo é apenas um resfriado ou se há um mal maior. Por exemplo, agora estamos vivendo a questão do Covid. O Covid mata, literalmente. É uma doença mortal. Mas quais são os sintomas? Uns sintomas simples, que parecem de gripe. Não é verdade? Se você não tratar os sintomas no início, o quadro evolui para uma inflamação no pulmão, as vias aéreas são comprometidas e a pessoa acaba entrando em óbito. Então, do mesmo jeito, é a maldição. E eu quis trazer essa questão do Covid para que você entenda que às vezes estar com o nariz com coriza, às vezes estar com uma febre, parece mal, parece péssimo, mas se você correr ao médico e falar para ele o que está sentindo, o médico vai lhe socorrer a tempo e a doença que seria mortal vai ser denunciada por causa daqueles sintomas e haverá um tratamento rápido e vai lhe salvar da morte. Então a maldição é do mesmo jeito. O nosso organismo possui uma série de mecanismos de alerta, que é dor, que é febre, ânsia de vômito, etc. Ele nos mostra que o nosso corpo está em desordem. Essas coisas, elas são boas, entre aspas, porque elas evitam um mal maior. Isso é a conclusão que a gente chega hoje para que você possa entender o que é maldição. A dor nem sempre é agradável, mas cumpre um papel vital. Quando você tem uma dor, você investiga para ver se o que está acontecendo com você pode ser mortal. Então a dor, a febre e a coriza é um alarme do seu corpo para que você possa se cuidar. Então a sua vida pode ser poupada, você pode vencer até a morte e se sair bem e curado se você der ouvido a essa desordem. Pensando dessa forma, a dor é boa, mas é desagradável. Ela nos força a buscar a cura. O motivo da maldição, a motivação da maldição, ela sempre vem acompanhada de sintomas. Todas as pessoas que estão vivendo em questão de maldição, elas também apresentam sintomas. Que sintoma, pastora? Perseguição, enfermidades, pesadelos, doenças incuráveis como alergia, como tontura, ânsia de vômito, problemas no estômago,
A maioria das maldições acarreta doenças do estômago. As pessoas têm muitos problemas gastrointestinais. As maldições também, elas são denunciadas através de colapsos desmaios, ira muito forte, a pessoa fica fora de si, ela começa a se irar por qualquer coisa, né? Ela tem alergia, ela tem coceiras, os olhos dela às vezes ficam muito estatelados por qualquer coisa, ela ouve vozes, ela vê vultos, ela não dorme, ela tem problemas sérios de insônia, ela se levanta durante a noite às vezes e fica perambulando pela casa. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem esses sintomas está debaixo de maldição. O que eu estou dizendo é que esses sintomas denotam algum tipo de maldição, que a pessoa pode estar carregando há anos, né? E que ela não sabe. Então, essas maldições, elas apresentam esses sintomas, porque Satanás explora o bem-estar e o conforto das pessoas, para que mesmo que elas vivam muitos anos sobre a terra, elas vivam uma vida péssima, uma vida horrível. Elas vivam uma vida totalmente desconfortável. Elas não tenham prazer com nada. Nada do que elas têm lhes dá prazer. Então, esse tipo de sintoma denuncia a existência de uma desordem espiritual. Eu não sei se vocês estão me entendendo bem, entendeu? Esses sintomas nas pessoas demonstram desordem espiritual. Em relação a essas desordens, se as pessoas não tomarem a devida providência, Satanás se instala até levá-las à morte, até levá-las ao manicômio, para que elas vivam dopadas, para que elas tomem remédios até virarem zumbis, ou até para que elas venham a morrer ou se suicidar. Ainda que a motivação, né, que nos leva a perceber as maldições sejam ruins, na verdade, elas acabam sendo um sinalizador. Então eu digo, a motivação, o sintoma sendo um sinalizador de que algo está em desordem dentro de você na questão espiritual, acaba sendo bom, por mais ruim que seja. Por quê? Porque ela te alerta, ela te corrige. E ela te dá a possibilidade de buscar socorro, de buscar salvação, de buscar ajuda. Então, existe a possibilidade de as maldições nos destruírem, se nós não buscarmos ajuda. Porque a maldição nos guia pelo caminho de volta a buscar um conserto com Deus. Então, quando uma pessoa, eu vejo muito na minha igreja, as pessoas vão muito lá e dizem, pastor, eu não consigo dormir. Pastora, eu não consigo comer, tudo que eu como, eu ponho para fora, eu sinto mal. Pastora, eu tô com alergia, eu tô com fadiga. Pastora, eu ouço vozes, eu vejo vultos. E essas pessoas vão, e quando elas vão, eu digo assim, só existe um caminho para você, para ser livre dessa maldição. Qual é? Fazer uma aliança com Deus, um concerto com Deus e buscar a Deus verdadeiramente. Porque eu, pastora Zora, não posso fazer nada por você. Quem pode te livrar dessa maldição é só o sangue de Jesus, é só o Senhor Jesus Cristo. E para isso, você precisa se aliançar com Ele e precisa se arrepender, ver aonde essa maldição foi instalada na sua vida e tirar ela de lá. Então, amados, a motivação, por mais ruim que seja, ela é uma oportunidade da pessoa ir para a casa do Pai e fazer a sua aliança com Jesus, aceitar Jesus como Salvador. Não existe possibilidade de maldição ser quebrada sem Jesus Cristo. A Bíblia diz que foi para isso que Jesus Cristo se manifestou. A Bíblia diz que foi para isso que o Senhor Jesus Cristo se manifestou,
para desfazer todas as obras do diabo. Porque foi para isso que Jesus Cristo se manifestou, nasceu e veio ao mundo, para desfazer todas as obras do diabo. Então não há nada que possa desfazer as maldições da sua vida se não for Jesus. Endemoniadas, as pessoas eram tidas como loucas e elas eram colocadas para fora da cidade. Algumas delas eram até apedrejadas. Quando Jesus sai da tempestade no mar, que ele acalma a tempestade, manda o vento se aquietar, ele pisa os seus pés pela primeira vez em uma cidade chamada Gadara. Ali num cemitério estava um homem acorrentado, pés e mãos, nu, comendo restos de cadáveres. Aquele homem era um homem endemoniado. Ele carregava uma maldição tão grande que ele não pôde conviver na cidade. A Bíblia diz que as pessoas que passavam por ali, ele matava, ele judiava, ele agredia, ele era violento. Por isso ele era amarrado por correntes. Mas o que estava nele era tão forte, os demônios que estavam nele eram tão poderosos que ele quebrava as correntes. Quando Jesus desce do barco, depois de acalmar uma tempestade, Jesus passa exatamente no lugar que era a rua na frente daquele cemitério de Gadara. Aquele homem vê Jesus, vem correndo e se prostra diante dos pés de Jesus. Um homem que era acostumado a pegar vítimas e destruí-las violentamente, machucá-las, fazê-las sofrer, e as pessoas tinham que fugir e nem passar por ali. Ele corre, se ajoelha aos pés de Jesus e ele diz assim para Jesus: Filho de Davi, vieste atormentar-nos antes da hora. E Jesus dá uma ordem para aqueles demônios que estão ali. E Jesus pergunta: quem vocês são? E ele diz: nós somos uma legião, porque somos muitos. E Jesus então dá uma ordem para que aqueles demônios saiam daquele homem. Uma maldição foi instalada na vida daquele homem. Antes daquele homem, milhares de pessoas haviam estado endemoniadas. E nunca ninguém conseguiu fazer uma libertação. Nunca, nunca. Antes de Jesus Cristo vir à terra, as pessoas eram apedrejadas quando estavam endemoniadas ou fora de si. Nunca alguém libertou alguém. Jesus vem e faz a primeira libertação de toda a história. Jesus liberta um homem em Gadara, que havia uma legião de demônios que o atormentava, e ele não tinha mais a sua mente sã. Ele era completamente louco, ele vivia nu, ele não tinha conforto e nem comodidade alguma. Jesus fez essa primeira libertação. A partir dali, Jesus passou a nos ensinar como fazer a libertação. Em Marcos capítulo 16, ele diz para os discípulos: vão de 2 em 2, entrem de casa em casa, aonde vocês forem bem recebidos, vocês abençoem. Aonde vocês forem mal recebidos, batam o pó dos pés, para que no dia do juízo, aquela pessoa saiba que teve a oportunidade de ser liberta, de ser salva, porém ela rejeitou. E então Jesus diz para os discípulos: vão lá e curem os enfermos em meu nome, expulsem os demônios que lá tiver. Então não se pode fazer nada de libertação se não for em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele foi o primeiro que fez uma libertação real e verdadeira. Não adianta cruz, não adianta objeto, não adianta óleo de unção, não adianta água benta, não adianta roupa de
fulano nem de cicrano, porque pertenceu a fulano ou cicrano. Toda libertação só é feita em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que esse nome faz o inferno inteiro estremecer. É o único nome que os demônios são obrigados a obedecer e sair. Então, eu tô lhe falando na questão da maldição, porque hoje é sexta-feira e eu sei que todo culto de sexta-feira na nossa igreja, a gente faz trabalhos extraordinários de cura e de libertação. Como a gente não está tendo culto, muitas pessoas, pelo fato de não poder ir à igreja, não passarem debaixo desse chuveiro da graça, que é a palavra de Deus, que a palavra de Deus é como água, ela lava, ela limpa, ela purifica, ela liberta. Muitas pessoas podem estar sofrendo de muitos sintomas de maldição. E esses sintomas de maldição, eles estão denunciando. Olha, tem uma desordem espiritual em você. Tem uma desordem espiritual na sua vida, na sua casa, na sua família. Tem uma desordem espiritual no seu casamento. Tem uma desordem espiritual nas suas finanças. Você luta, você faz tudo o que pode e nada está saindo do lugar. Há algo maior do que você pensa que está lutando contra você e você não tem competência para vencer esse algo maior, porque ele é de ordem espiritual. Só Jesus Cristo é que pode lhe ajudar e vencer esse mal. Então você precisa se submeter ao Espírito Santo e clamar para que Jesus venha. Mas para isso você precisa ter um coração totalmente arrependido e entregue ao Senhor Jesus. Sem Jesus Cristo não existe libertação. Coloque isso na sua cabeça. Qualquer que seja o tipo de libertação que estejam lhe prometendo, ainda que sejam cirurgias espirituais, entenda uma coisa: se Jesus não fizer a obra, nenhum ser humano pode fazer. A doença é tirada de um lugar e colocada em outro, porque é um espírito de ilusão. Só Jesus Cristo pode operar com libertação, porque o que nos liberta é o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário, e a palavra de conhecimento. Quando você recebe a palavra de conhecimento, você é confrontado com essa palavra. Ao ser confrontado com essa palavra, você passa a entender por que meu casamento não deu certo, por que eu tô doente disso. Por que eu luto para ganhar dinheiro, e quando eu guardo um pouquinho de dinheiro, vem um acidente, vem uma doença, é médico, é uma tragédia e eu tenho que guardar. Maldições. São maldições, não é? Eu, infelizmente, vim de uma família que carregava maldições. Minha mãe era uma serva de Deus, meu pai era um servo de Deus, mas nas histórias que a gente ouve contar lá dos antepassados, não é? Meu avô, que eu não sei nem quem é, meu avô lá do Nordeste, do sertão, ele tinha tirado sangue inocente, derramado sangue inocente. No meio de uma briga, não sei como é que foi, o meu avô acabou cometendo uma situação, avô não, bisavô, ele acabou cometendo uma situação de homicídio. Ele carregou sangue nas mãos. Então o filho dele carregava uma maldição de sangue nas mãos. Porque ninguém pode tirar a vida de ninguém a não ser Deus que a deu. E aí, automaticamente, o meu pai carregava sangue nas mãos. Mas o meu pai aceitou Jesus. Meu pai era um pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Era um homem de Deus. Ele não tinha conhecimento sobre libertação, meu pai, porque naquela época não era tão escancarado assim essa área de libertação. Então meu pai passou uma vida toda pobre, miserável, uma vida toda sofrendo, não é verdade? E aí nós, os filhos dele,
conhecemos o Senhor Jesus, aceitamos a Jesus e graças a Deus nós tivemos a revelação de que Jesus podia quebrar aquela maldição. Então meu pai era um homem crente a vida toda, mas teve uma vida horrível, uma vida difícil, nunca as coisas davam certo para ele. Morreu, foi morar no céu com Jesus, porque os seus pecados foram perdoados, mas a vida dele aqui na terra foi uma vida ruim, não valeu a pena. Então, quando você aceita Jesus Cristo, você vai morar no céu com Jesus. Os seus pecados são perdoados. Mas às vezes você precisa quebrar, destruir maldições geracionais, maldições que lhe acompanham por causa dos feitos dos seus antepassados. E para fazer isso, você precisa realmente entender o processo de libertação. Às vezes você está sofrendo, às vezes você está cheio de doença, às vezes você está carregando peso espiritual, às vezes você tem insônia, você tem feridas, perebas no corpo, às vezes você tem alergias, às vezes você carrega maldições de câncer ou de desordem mental e você diz assim, mas eu nunca fiz nada de mal, por que eu estou carregando isso? Às vezes é por causa dos seus antepassados. Então, na questão de feridas do corpo, na questão de úlceras e de tudo, normalmente são maldições de ordem sexual e de ordem idólatra. A Bíblia diz que o povo adorou a uma imagem de escultura e aí começaram a ter perebas no corpo e feridas e começaram a morrer no deserto, não é? E ordem sexual, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele também diz que todo pecado na carne, ele é contabilizado na própria carne da pessoa. Então, existem maldições de ordem sexual. Existem maldições como essa que eu falei do meu tetravô, que são de ordem de derramar sangue inocente. E o que acontece? O que acontece com esse tipo de maldição é que as pessoas que são descendentes dessas pessoas assassinas que derramaram sangue inocente, elas morrem com idade prematura, elas morrem jovens ainda, elas morrem antes da hora, tá entendendo? Ah, pastora, mas essa pessoa é boa, não fez nada, mas alguém fez, ela carrega esse peso. Não é karma não, gente, karma é conversa fiada, é peso espiritual, é maldição o nome verdadeiro. Então, existe possibilidade de quebrá-las? Com certeza, porque o sangue de Jesus é borracha que apaga qualquer maldição, apaga qualquer pecado. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do pecado, libertará do inferno e libertará também das maldições que às vezes você está vivendo aqui na terra uma subvida, não é? Uma subvida. E eu estava brincando ali com o Beto, porque o Beto estava falando assim, né, sobre ser ordinário e ser extraordinário. Então a pessoa ela pode aceitar Jesus, ela pode estar na igreja e ela pode ter uma vida ordinária. Isso não é uma coisa ruim, é uma vida pela ordem, é uma vida normal, como qualquer pessoa, porque ela luta e com o suor dela, ela adquire as coisas, ela batalha por tudo, é muito duro, é muita oração, é muito jejum para ela ter as coisas, mas existem pessoas que entendem que quebrando qualquer tipo de maldição, elas podem ter uma vida extraordinária, elas podem ter muito mais do que elas pensam, do que elas imaginam e do que elas pedem a Deus. A palavra do Senhor diz que na verdade esse é o desejo de Deus, nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então nessa noite você precisa quebrar qualquer tipo de maldição na sua vida, com a ajuda do Espírito Santo, para que você possa ter uma vida extraordinária. Hoje mesmo, você pode paralisar situações que estão lhe consumindo e lhe destruindo há tantos anos, porque a Bíblia diz que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou
manifestou para destruir as obras do diabo. Pastora, como é que eu faço isso? Me arrependendo, pedindo ao Espírito Santo para me lembrar em que área da minha vida eu fiquei presa debaixo de maldições, me reconciliando com Deus, abandonando todo o peso religioso e entendendo que sem Jesus Cristo eu nunca vou chegar ao Pai. A Bíblia diz que para ir ao Pai é preciso ir pelo caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ainda que a motivação divina, através do princípio da maldição, é nos alertar, corrigir e salvar, existe a possibilidade de sermos destruídos, porque não depende de Deus, depende de cada um de nós. Portanto, a maldição nos guia severamente pelo caminho de volta a um concerto com Deus. Se você está com algum sintoma de maldição, você pode usar isso para ser guiado a um caminho de volta, para que você possa ter um concerto eterno com Deus. E esse concerto eterno precisa ser, de fato, do seu coração, da sua alma, do seu espírito, porque um concerto eterno com Deus produz obediência, produz maturidade, produz um verdadeiro sacerdócio, um verdadeiro servir a Deus. Então, por incrível que pareça, qualquer dor ou sintoma de maldição que você está sentindo pode se transformar em uma grande bênção hoje, porque se você quebrar essa maldição, você vai estar lidando diretamente com a base, que é uma desordem espiritual, e que você pode estar vivendo isso por pura ignorância, mas através do seu arrependimento, da sua confissão, através de Jesus Cristo, tudo isso pode ser mudado agora. Entenda que o conceito de maldição é o castigo, e o castigo é lá no final da linha, é o castigo eterno, mas que hoje Deus está lhe corrigindo. Hebreus capítulo 12, versículo 7, Rose Pérez Shalom, a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. É tão bom ser corrigido pelo Pai. E quando Deus te corrige, quando Deus te chama a atenção através da palavra, do jeito que eu estou te falando agora, é porque Deus está dizendo para você: você não é bastardo, você é o meu filho que eu amo, e eu não vou permitir que você continue caminhando nessa estrada de dor e de sofrimento. Preste atenção no que você está vivendo. Se arrependa, dê meia volta, venha para debaixo dos meus braços, busque a minha presença, seja obediente, faça uma aliança comigo e pense que aquilo que tinha de negativo e de ruim para acontecer e que tem se repetido na vida de todos os seus familiares pode parar em você. Não vai mais acontecer nem com você e nem a partir de você. Então a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra que nem tudo na nossa vida pode ter uma conotação fatalística. Nem tudo pode terminar em morte, em desgraça. Nem tudo, se Jesus entrar no seu caminho e entrar na sua vida. Agora, olhe só, preste atenção. Libertação não é para quem não tem fé. Libertação é para pessoas crentes que creem no Senhor Jesus. E a libertação só acontece para pessoas que entendem que elas podem mudar o rumo da sua vida, o rumo do seu destino. Então a Bíblia diz que a maldição é uma mensagem que nos ajuda a discernir qualquer desordem espiritual e a reparar essa desordem pessoalmente, sacerdotalmente,
através do sangue precioso de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu tenho muito ainda para falar a respeito de maldição, mas tem pessoas que vivem uma vida horrível e elas vivem pensando que Deus as está castigando, quando na verdade Deus não as está castigando. Elas estão, infelizmente, debaixo de maldições hereditárias, maldições que vieram desde a gestação, que são chamadas de gestacionais, ou maldições de seus antepassados. Elas aceitaram Jesus, mas não tiveram o entendimento que precisam passar por esse momento de conhecimento e busca de libertação para que a sua vida possa ser uma bênção. A minha mãe era uma mulher abençoada, uma crente, que não acreditava em bruxaria e morreu por conta de uma bruxaria. Foi morar no céu, mas teve a sua vida foi antecipada pela morte. Morreu com apenas 50 anos, entendeu? Então, existem pessoas que sofrem, que perecem, que morrem e que deixam de desfrutar da vida abundante que Deus tem para lhes dar por causa de maldições. Maldições de pais que viviam em desordem sexual, acompanham filhos. Tem filhos adúlteros, tem filhos que vivem no erro, cujos casamentos não dão certo, já se casaram 4, 5, 10 vezes ou carregam doenças de pele. Maldições de pessoas que derramaram sangue e a família começa a morrer precocemente, a família começa a morrer antes da hora, porque a Bíblia diz que o nosso tempo de vida aqui na terra para viver com saúde é 70 anos e muitos passam disso, vivem 80, vivem 90, vivem 100, mas o que passar disso é canseira e enfado, mas passam disso. Então, é certo morrer antes dos 70 anos? Não, não é certo, não é certo, não é certo. Algumas pessoas até morrem, não é? Mas o certo seria viver até os 70. Leia lá na palavra de Deus, está escrito no Salmo 90 ou 92. Eu não me lembro se é no 90 ou no 92. Está escrito lá. Então, olhe só, não é que Deus está amaldiçoando a pessoa. Ele está apenas permitindo aquela consequência para chamar a pessoa, para buscar mais a Ele. Nós estamos numa semana de jejum. Nessa semana de jejum, nós estamos abrindo a mão de algo bom por algo ainda melhor. Preste atenção na vida que você está vivendo. Se você serve a Deus, está dentro da casa de Deus. Esses dias eu preguei sobre a mulher que ficou 18 anos encurvada e Jesus olhou para a mulher e disse: essa mulher tem fé. E se ela tem fé, eu vou soltar ela dessa prisão que Satanás colocou nos ombros dela. Porque faz 18 anos que ela anda de cabeça baixa e ela não consegue levantar sua cabeça. Era uma mulher que tinha um problema que ela andava só de cabeça baixa. A mulher que andava encurvada. Está escrito lá no livro de Mateus. E Jesus foi lá e soltou ela daquela prisão que Satanás havia lhe imposto. Então, dentro da nossa igreja, dentro das igrejas evangélicas, existem muitas pessoas que têm fé, que são ótimas pessoas, mas a vida delas é carregada de prisões espirituais. E elas vão viver aqui na terra até o último dia de vida, debaixo de prisões. Se elas não entenderem que Jesus Cristo pode fazer a obra por completa, que Jesus Cristo não veio só para salvar elas, para que elas possam morar no céu. Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância, vida com abundância. Conhecereis a verdade, a instrução da palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Então, nessa noite, entenda que toda libertação na sua vida, ela é gradativa, ela vai indo na medida do que você vai aprendendo. Quanto mais ignorância espiritual, mais prisão espiritual. Quanto mais você cresce e aprende da palavra de Deus, mais libertação espiritual. Você vai ficando mais leve, o peso vai saindo e os demônios vão perdendo lugar e você vai vivendo uma vida muito melhor e muito mais feliz. Então, nessa noite, eu quero que você ore comigo, mas eu quero que você preste muita atenção. Porque às vezes a pessoa está dentro da casa de Deus,
é uma bênção para todo mundo, mas carrega suas dores, carrega suas depressões, carrega suas síndromes do pânico, carrega seus males, carrega suas enfermidades, suas diabetes, suas pressões arteriais descontroladas, carrega seu pânico, carrega sua tristeza. E aí ela diz assim: poxa vida, eu sirvo a Deus, eu faço tudo certinho, eu ando com o Senhor, por que eu estou carregando essa maldição? Porque ela não foi vomitada, ela não foi entendida, ela não foi colocada para fora. O mal só sai de dentro de nós quando nós vomitamos esse mal, falamos dele, denunciamos ele, quando nós o encontramos e o confrontamos. E só quem pode confrontar qualquer mal dentro de você é a palavra de Deus. Conheça a verdade. Busque ler a Bíblia. Busque ouvir as nossas lives, assistir com alegria. Busque compreender para que você possa ter essa libertação de fato. Deus recolheu à glória um dos maiores profetas deste século, o profeta T.B. Joshua. T.B. Joshua. Ele era um nigeriano, lá de Lagos, e ele morreu sábado, dia 5. Eu estou de luto, porque eu sempre acompanhei o profeta T.B. Joshua, e metade do que eu aprendi em libertação, eu aprendi com ele, um tremendo homem de Deus. E ele sentou na cadeira do gabinete dele, em menos de 2 horas, ele fechou os olhos e foi morar com o pai. Voltou para casa. Deus o guardou para si. Deus me avisou há uns 2 anos atrás, lá na chácara da Alice, que muitos príncipes, líderes, iriam morrer. Deus os iria guardar, porque Deus estava com saudade deles. Não é porque eles cometeram nenhum pecado. Logo depois nós tivemos uma notícia desagradável sobre a Fabiana Anastácio. Eu a amava, eu sofri muito, porque quando você ouve o testemunho da Fabiana Anastácio, é impossível não amar aquela mulher. É impossível não ver Deus na vida dela. E ela dormiu no Senhor. Logo depois, os 2 pastores da Assembleia de Deus do Mato Grosso, 2 homens de Deus, o pai e o filho, dormiram no Senhor. E a profecia que Deus tinha me dado há 2 anos atrás começou a se cumprir. Como testemunhas dessa profecia estava a pastora Dri Martins, a Marli, estava a pastora Alice e vários pastores lá de Paulicéia. E Deus nos avisou e depois de uns 6 meses começou a acontecer. Agora, por último, Deus guardou na glória o profeta T.B. Joshua. Deus falou que estava fazendo isso porque as pessoas, elas não queriam buscar a Deus, elas não queriam ir a Deus, elas não queriam conhecer Deus, elas queriam pastores que pudessem fazer as coisas por elas. Então elas passaram a idolatrar pastores e pastoras, como se eles fossem deuses. E Deus falou: eu vou guardá-los, eu vou trazê-los para mim, porque eu estou com saudade deles. E começou a fazer isso. Isso pode acontecer com qualquer pastor temente a Deus e que busque a Deus. Deus pode guardá-lo de uma hora para outra. Isso pode acontecer inclusive comigo, porque eu sou uma mulher que teme a Deus e anda com Deus e tem uma vida com Deus, uma vida que você pode ver o meu testemunho de que eu realmente sou de Deus. A minha vida não é dupla, uma vida na igreja, outra vida em casa, outra vida na rua, outra vida com os amigos. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Para viver ou para morrer, eu pertenço a Ele. E eu dou testemunho disso no meu modo de agir, no meu modo de falar, no meu modo de ser. Então, isso pode acontecer a qualquer momento comigo. Mas o alvo do Senhor não é punir os seus filhos amados. É saudade deles. Foi o que Deus falou na profecia. É guardá-los. Porque o povo passou a buscar a Deus só quando está mal, quando está com problema, quando está passando por alguma dificuldade. E eles fazem isso através de pastores, homens e mulheres ungidos de Deus. Então, Deus os está recolhendo para que todas as pessoas busquem a Deus e não a homens e não a mulheres de Deus. Então, nessa noite, eu quero que você desenvolva
dentro de você essa graça de buscar ao Senhor Jesus e se libertar de toda e qualquer maldição que possa existir. O fato de eu pôr a mão na sua cabeça e ordenar que o mal saia é algo maravilhoso, mas o mal só vai sair de fato se você colocar Jesus dentro de você e passar a observar a palavra do Senhor e obedecer e andar com graça diante do Senhor e com comprometimento e com aliança com o Senhor, o nosso Deus. Aí sim você será liberto, porque homem nenhum pode lhe trazer a salvação, é só Jesus que pode. Então nessa noite eu quero orar por você, sim, já que estamos falando de quebra de maldição. E eu quero que você peça ao Espírito Santo para lhe revelar que áreas da sua vida precisam ser mudadas e quais são os sintomas de que você, mesmo sendo crente, está presa em alguma área da sua vida e que precisa ser liberta. Deus vai te revelar, Deus vai te dar em sonho, Deus vai te dar no entendimento ou em visão. E quando Deus te der, você vai passar a confessar isso e quebrar essa maldição em nome de Jesus. Nas próximas lives, nós estaremos explicando mais sobre isso. Amém? Minha live hoje foi bem longa, mas eu quero que você guarde isso no seu coração, já que hoje eu vou dar ordem para que maldições sejam quebradas na sua vida, aí onde você está. Então você vai sentir algumas coisas, você vai sentir alguns sintomas de que o Espírito Santo está lhe tocando e que o mal está saindo em nome de Jesus. E hoje mesmo, se você crê, a sua vida pode ser completamente transformada. Primeira coisa, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Se Jesus não entrar na sua vida para ser o seu Salvador, como é que ele pode expulsar o mal que está na sua vida? Se você vir aqui na minha casa e tentar botar minhas visitas para fora, você não vai ter habilidade para fazer isso, porque a casa não é sua, a casa é minha, as visitas não são suas, são minhas. Então você não pode chegar aqui na minha casa e botar minhas visitas para fora, não é verdade? Então o corpo é seu, a alma é sua, o espírito é seu. Qualquer entidade maligna que esteja segurando o seu destino está aí porque você permitiu, ou na ignorância, ou sem saber, ou porque você alimentou essas entidades com palavrão, com sexo indevido, com vícios. Você alimentou essas entidades e elas estão aí sendo sustentadas por causa das suas atitudes. E para Jesus mandar elas embora da sua vida, você precisa se arrepender e entregar a sua vida a Jesus. Se Jesus for o dono da sua vida de verdade, então ele pode sim mandar esse mal sair. Caso contrário, é perca de tempo. Porque se eu chegar em você, orar por você e falar, saia em nome de Jesus, é certo que você vai cair, que você vai manifestar, que você vai vomitar, que o mal vai sair. Mas se você não entregar a sua vida a Jesus e não se comprometer com ele, quando você sair de perto de mim e voltar para casa, os demônios entram tudo de novo em você. E a Bíblia diz que o último estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Porque se um demônio saiu, ele volta e traz mais 7 com ele. Então, gente, não existe como uma pessoa ser liberta se ela não entregar a sua vida de verdade a Jesus. Então, se você entrega a sua vida a Jesus, você não pode mais voltar às práticas antigas. A prática da idolatria, a prática do adultério, da fornicação, dos vícios. Não pode. Se você voltar a essas práticas, os demônios voltam para lá, porque é isso que alimenta eles. Então você precisa entregar a sua vida a Jesus e não praticar mais aquilo que atrai espíritos malignos para a sua vida. Não pode viver acendendo uma vela para Deus, outra para o cão. Não pode uma fonte de água potável, uma fonte de água dar água doce e água amarga. Você não pode ter os pés em 2 caminhos e nem servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus e tem comprometimento com Deus e anda com Deus, ou então você vai caminhar na sua própria sorte. E lá no fim da sua vida, você vai ter que dar conta de que você ouviu essa palavra, esse ensinamento, mas você rejeitou a verdade do Evangelho.
A Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Às vezes você está na igreja há 20 anos, há 40 anos, como a minha mãe, e morre por causa de uma bruxaria. Porque macumba não pode pegar em crente, feitiçaria não pode pegar em crente. Mas muitos crentes são acometidos de feitiçaria, de bruxaria e de maldições por falta de conhecimento da palavra de Deus. O inimigo acha a porta e entra na vida deles. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você tem poder sobre o mal. Todas as enfermidades de ordem espiritual vão sair da sua vida agora, se você entregar a sua vida a Jesus. Põe a sua mão, a palma da sua mão na minha e se entregue a Jesus agora. A Bíblia diz que com o coração você crê e com a boca você confessa. Se você creu no seu coração, é para a justiça. Agora, com a boca, você precisa falar. Tem que falar. Não é em pensamento, não. Tem que falar para a salvação. Então, fale. Diga assim, Senhor Jesus Cristo. Põe sua mão na minha aí. Diga, Senhor Jesus Cristo. Eu entendi a tua palavra. E eu creio que o Senhor Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso. O Senhor veio à terra como homem, pelo ventre de Maria. Viveu, morreu como homem e ao terceiro dia ressuscitou. E me salvou. Pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Eu agora confesso os meus pecados e recebo o teu perdão. Todo o mal que está dentro de mim, receba agora a manifestação do perdão de Jesus Cristo. Que o sangue de Jesus Cristo venha sobre a minha cabeça e destrua todo o mal, toda maldição, em nome de Jesus. Eu me desligo agora de toda crendice falsa e agora eu declaro Jesus Cristo, o Filho de Deus, como meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Você orou essa oração comigo? Senhor Jesus, perdoa cada um dos teus filhos que orou comigo agora. Escreve seus nomes no livro da vida. Pai, comece um processo agora de cura e de libertação. Aonde a minha voz estiver chegando agora, chegue o poder de Deus. Chegue o poder de Deus. Chegue o poder de Deus. Venha o poder de Deus agora. Sobre cada casa, sobre cada pessoa, aonde houver qualquer tipo de escravidão maligna, eu agora começo a quebrar todas as cadeias e correntes. Comecem a sair agora espíritos de morte, espíritos de enfermidade. Eu ordeno, saiam dessas pessoas agora, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Em um nome poderoso do Senhor Jesus. Em um nome poderoso do Senhor Jesus. Saia, saia, saia. Prisões malignas, eu denuncio vocês agora ao mundo espiritual, a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Eu desfaço agora, em um nome poderoso do Senhor Jesus, enfermidades malignas. Eu desfaço agora desordem mental. Eu desfaço agora destruição de casamento, destruição, síndrome do pânico, depressão, medo. Eu desfaço agora toda obra maligna, bruxaria, feitiçaria. Eu desfaço agora. E eu ordeno, saiam agora de todas essas pessoas, em nome de Jesus. Aonde está chegando a minha voz, chegue agora o poder de Deus. Pai, manda anjos com espada de fogo desembanhada na mão, aonde essa pessoa está agora, que haja uma batalha, que ela seja livre e liberta, em nome de Jesus. Amém. Seja livre,
seja livre agora. Em um nome poderoso do Senhor Jesus. Vomite a doença. Coloque para fora o mal agora. Em nome de Jesus. Cesse a alergia. Cesse a insônia agora. Em nome de Jesus. Você que ouve vozes, seja livre agora. Você que tem visões de vultos, seja livre agora. Eu unjo os teus ouvidos, os teus olhos agora, com o poder de Deus, e denuncio no mundo espiritual todo e qualquer estratagema maligno, para que seja quebrado na origem toda e qualquer maldição, em nome de Jesus. Pegue seu copo com água, pegue sua garrafa d'água, eu vou orar por você. Pai, que venha o teu poder agora dentro da minha água, dentro do meu copo com água, e dentro de cada copo com água, cada garrafa d'água, de cada pessoa que está me ouvindo agora, onde está chegando a minha voz, chegue o poder de Deus sobre a água agora, e que essa água produza, Senhor, um derramar de poder, de libertação e de cura para essas pessoas. Em nome de Jesus, pode tomar sua água. Seja curado agora, em nome de Jesus. Seja livre agora, em nome de Jesus. Também tomo água por pessoas que estão internadas. Tomo pelo Pedro, tomo agora por toda a sua família, tomo pelo Melão, em um nome poderoso do Senhor Jesus. E por todos que estão sofrendo, que o Senhor os visite com a cura. Tome sua água. Deu calor. Eu estou pegando fogo aqui. Jesus está aqui comigo. Que Deus te abençoe. Tome essa água agora. Receba a presença de Deus. Todo mal saia. Uma pessoa que está com muita dor nas costas, saia. Toda dor nas costas, agora saia das costas dela. Em nome de Jesus. Comece a queimar, Espírito Santo. Queime e destrua todo o mal. Vai para o lugar onde o Senhor Jesus ordena. Todo espírito das trevas saia dessa casa. Saia dessa pessoa. Em nome de Jesus. Tem uma pessoa aqui comigo que o neto está usando drogas. E o Senhor me fala sobre a possibilidade de uma overdose. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo esse espírito de morte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se entrou algum Fábio aqui na live, parece que não. Mas o Senhor está me falando a respeito da vida de uma pessoa chamada Fábio, usuário. E o Senhor está tocando e dando um livramento para essa pessoa. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Eu quero me despedir de você nessa noite, abençoando você. Para que você tenha uma ótima noite de sono, que você tenha conforto e descanso. Que você viva o melhor do Senhor essa noite. Que em nome de Jesus, o Senhor ponha anjos à volta da tua cama, do teu quarto, enquanto você dorme e te guarda. Domingo, depois da manhã, às 8 da manhã, nós estaremos num poderoso culto de celebração, às 8 horas da manhã, lá na Igreja Batista Emanuel, Rua Januário Bonito, 1259. Só pode entrar 40%. Então, a nossa igreja só cabe até 110 pessoas, tá bom? E à noite, o culto normalmente é muito mais cheio. Então, você que quer nos visitar, procure ir na parte da manhã, porque nós não quebramos as leis, nós não fazemos nada de errado. Quando deu o número de pessoas, já não pode mais entrar ninguém. À noite, normalmente, tem muito mais gente. Se você quiser nos visitar, vá na parte da manhã, porque na parte da manhã sempre é muito bom. Domingo também será a ceia do Senhor e a nossa entrega do quilo do amor. O quilo do amor é quando você leva um alimento, uma cesta básica. Agora também eu tô pedindo cobertor, porque tem gente passando frio, né? E se você levar, você vai entregar como quilo do amor. Porque isso será entregue a pessoas necessitadas que estão sofrendo, que estão passando frio, que estão passando fome.
Então, nesse domingo, você não é obrigada, pelo amor de Deus. Não diga assim, não vou no culto porque eu não tenho nada para levar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Quem dá a sua oferta é quem tem para dar. Eu tenho para dar, outros irmãos têm para dar, então nós entregamos a nossa oferta, né? E talvez você não tenha, talvez seja o tempo de você precisar ser abençoado e ser ajudado por alguém. Vá adorar a Deus. Deus vai abrir os céus para você. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Tenha uma ótima noite. Shalom. Hoje eu fiz a live mais tarde, porque a internet está vacilando muito comigo, né? E eu quase não faço essa live por causa da internet. Então, às vezes eu vou fazer um pouquinho mais tarde, às vezes vou fazer um pouquinho mais cedo. É muito duro, mas eu tô tentando driblar o fato de ter que paralisar a live. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até amanhã, se Deus nos permitir. Vou fazer minha live amanhã, às 9h30 da manhã, se Deus quiser. Shalom. Deus te abençoe. Amém.